E aí galerinha, beleza? Como era mais uma vez, e é o seguinte, olha, eu vi em vários lugares a polêmica relacionada a Death Note, a forma como a Record abordou todo o problema. E, mano, obviamente eu sou inscrito do Psicologia dos Animes e vi que ele fez um vídeo falando sobre isso. Eu quero muito ouvir o que ele tem pra falar e no final eu quero dar a minha opinião sobre toda essa porcaria aí e até mesmo repetir o que eu já falei algumas vezes, que foi a minha experiência com Death Note ao longo dos anos, desde que eu conheci o anime pro que é hoje Death Note pra mim, certo? Vamos lá em 1, 2, 3. Um vídeo um pouquinho diferente, e esse não vai ter frase do início. E esse react eu tô gravando fora de live, tá? É por decisão minha, escolha minha. Não vou falar de um personagem específico. Eu já planejava fazer um vídeo sobre a influência dos animes, mas aí com essa matéria da Record, acabei adiantando esse vídeo. Vai ser bom demais. A reportagem da Record saiu Vamos justamente no mês de Death Note aqui no canal. Imagina, a pessoa de fora, né, procura sobre Death Note. Aí acha um canal de um psicólogo refletindo justamente sobre essa série. A Record fez uma matéria sobre a exposição de crianças a conteúdos violentos. E ela foca ali basicamente nos animes, mas especificamente em Death Note. Culpar os animes por algo não é simplesmente uma coisa nova. Já vimos isso em muitos momentos. Existem muitas dúvidas pro público em geral sobre o que de fato são animes. E a matéria, infelizmente, ao invés de trazer ali um conteúdo mais abrangente, mais aprofundado, simplesmente meio que demonizou esse tipo de conteúdo. É exatamente o que a Record faz, sempre Porém, fez. a questão é o seguinte, os animes influenciam o nosso comportamento? Existem vários estudos sobre o impacto de uma narrativa, de um anime, de uma série. Então, os animes, na minha opinião, influenciam sim, tá? De um filme, e uma delas é a teoria do transporte. Na medida em que os indivíduos são transportados em um mundo narrativo, eles podem mostrar efeitos de atitudes e comportamentos alterados como resultado. Então a teoria do transporte sugere vários tipos de mecanismo justamente para explicar esse fenômeno, incluindo conexões com os personagens, percepções elevadas de realismo, imagens mentais relevantes para a história e engajamento emocional. Aí vem o primeiro ponto. Nem todas as pessoas são igualmente propensas a experimentar esse transporte narrativo. Alguns indivíduos acabam ali sendo mais propensos a serem afetados do que outros. Isso não quer dizer que é algo ruim ou bom, é só que tem pessoas que são afetadas e outras não. Normal. Então assim, fatores como capacidade de compreensão narrativa, ou seja, quão bem a pessoa ali entende a história, personagem, os conflitos, tendência ali para produção de imagens mentais, quão bem elas são capazes de imaginar eventos, personagens, e também a tendência à resposta emocional. Então assim, nem todo mundo vai ser afetado pela uma história ficcional a nível emocional. Geralmente indivíduos que são transportados para dentro de Ele falou de indivíduos teletransportados pra dentro de uma narrativa. Dá pra ver a minha reação, né, Nato? Ai, meu Deus. Kaguya, minha Kaguya. Gente, pequeno detalhe, tá? Eu juro pra vocês, eu não sabia disso. Eu gravei o react pra, tipo, as 2 temporadas de Kaguya inteiras. A terceira deve sair ano que vem, eu vou gravar o react também. E tá tudo disponível pra quem é membro do YouTube e pra quem é sub da Twitch, tá? De uma história, costumam se conectar emocionalmente com os personagens, identificando ali com algum aspecto da personalidade, da experiência, e quando vemos uma história e nos transportamos pra ela, passamos ela para um processo de identificação. E eu acredito que muitos inscritos aqui no canal têm essa característica. Keith Otler, né, um psicólogo ali romancista, fala que quando nos identificamos com um personagem na história, a gente pode passar ali a experimentar as sensações do personagem como se fossem as nossas mesmas. Quando o personagem atinge o objetivo dele, a gente sente como se estivesse atingindo também. O que implica também que quando esse personagem não atinge o objetivo, a gente acaba experimentando também a relação a esse fracasso. O psicólogo ali, Mark Sesti, fala até que as pessoas podem alterar o seu próprio autoconceito para se verem mais semelhantes com o personagem ali que elas se identificaram, que gostaram, pelo menos de forma. Isso sou eu com How I Met Your Mother. Quando eu conheci How I Met Your Mother, meu Deus do céu, a minha mente tá explodindo, tipo, em milhares de camadas. Uma temporária. E as narrativas também podem oferecer ali um apoio social vicário, né? Que seria ali por observação. Indivíduos que receberam, por exemplo, um diagnóstico podem se beneficiar de escuta, de leituras de histórias, de personagens que passaram por uma experiência semelhante à dela. E boa parte dos animes trazem ali as narrativas restauradoras, que são ali histórias que retratam como pessoas e comunidades aprendem a reconstruir e se recuperar após uma tragédia, um trauma. Isso é muito visto em Naruto, em Dragon Ball, em Fullmetal Alchemist. O psicólogo Kao Aquino, né, fala que indivíduos que leem ou assistem narrativas restauradoras podem experimentar ali uma elevação moral. Logo depois de assistir um ato de coragem, de compaixão, induz emoções positivas e inspira as pessoas a agir de forma mais altruísta. Certo, vendo isso, percebemos que sim, os animes podem impactar a gente de alguma forma. Impactos, na maioria deles, positivos, mas sim podem trazer impactos negativos também, principalmente se for usado de forma inadequada.
adequada. O que seria essa forma prejudicial? A criança ali vendo um anime com severas cenas de violência. Pode ter um grande impacto, principalmente em uma idade onde você ainda não consegue distinguir realidade e ficção. Por isso que tem ali a faixa etária, que é basicamente como se fosse ali uma idade mais ou menos que alguém estaria apto a consumir aquele tipo de conteúdo. Só que isso não é exclusivo para animes, é para qualquer coisa, Pra basicamente. tudo. Para qualquer tipo de mídia que a gente esteja vendo. Só que a matéria da Record, ela generaliza. Então ela coloca ali que pessoas estão matando, crianças que estão sendo violentas, que estão colocando o nome das mães no caderno. Eles colocam ali a causa de tudo isso em apenas uma única variável. No caso ali, o caderno. E sabemos que o contexto de depressão, ansiedade, atitudes É muito mais violentas por parte de uma complexo que criança, isso. ela vai envolver ali diversos fatores. E o que a matéria faz ali, infelizmente, é reduzir a causa a apenas um fator. Vamos pensar, né? O que fez a garota escrever o nome da própria mãe no caderno? Mas é isso o que a mídia conservadora faz. Não generalizando também, porque toda generalização é burra. Se a Record foi burra pra caralho generalizando, eu também não posso aqui cometer o mesmo erro, tá ligado? Toda generalização é burra, mas uma boa parte da mídia conservadora faz isso. Ela simplesmente tira a responsabilidade da família, dos pais, dos responsáveis, da educação das crianças, dos jovens, e culpa simplesmente tudo o que o jovem consome. Sendo que é de responsabilidade da família, dos responsáveis, ficar de olho e cuidar do que o jovem está consumindo. Vocês conseguem entender o nível de hipocrisia da Record? A primeira coisa é tentar entender o porquê a criança fez aquilo, por que ela está sentindo daquela forma. Vou dar um exemplo. Se um filho nosso, por exemplo, mente pra gente, é importante você se questionar o que fez ele sentir que não podia contar a verdade pra você. A distância, o julgamento, enfim, diversos fatores. E outros, eles trazem visões de quem não viu o anime. Fica ali muito... Eu sei que é uma merda tá pausando isso o tempo todo, mas o que ele acabou de falar, tá ligado? Não no quesito mentiras e tal, mas eu posso exemplificar pra vocês minha relação com minha mãe, por exemplo. Tem certas coisas que eu prefiro não contar pra minha mãe. Quando elas acontecem, eu converso só com a minha tia, porque eu sei o que minha mãe vai acabar fazendo, agindo. Depois de saber dessa notícia, ela pode acabar se empolgando demais, ou ficar preocupada demais, ou ansiosa demais. E eu sei que, tipo, a minha tia, ela vai ter que é com quem eu moro, né? Ela vai ter um nível de maturidade psicológica melhor pra, tipo, receber essa informação e me ajudar a processar e entender o que é que eu preciso fazer de acordo com o que acontece comigo. Mas isso é porque eu conheço a minha mãe o suficiente pra saber que não vai ser algo bom ela saber antes do momento em que eu acho correto. E eu ainda falo pra ela, ó, mãe, eu não tô te contando isso agora. Eu não te contei isso quando essa coisa aconteceu, porque eu sabia qual ia ser a sua reação, sabe? muito simplista, né? Parece que é a história de alguém que mata as pessoas com um caderno e pronto, não tem mais nada. Excluindo ali todo o contexto em volta da história. E aí eles colocam ali notícias de crimes, de outras situações relacionadas ao caderno, desconsiderando mais uma vez todos os outros fatores que influenciaram tal comportamento. O contexto de alguém que passa por um suicídio, por exemplo, é algo bem complexo. E geralmente não tem ali como fato principal um anime ou uma história que ela consumiu. Crianças sim são vulneráveis a alguns tipos de conteúdo. Pode ocorrer, por exemplo, ali a dessensibilização. Tem um estudo ali que mostra cenas de uma criança jogando um jogo violento e logo após foram mostrar cenas de violência real. E foi mostrado que aquelas que jogaram um jogo violento mostraram menos resposta fisiológica ao vídeo de violência real. Agora, que isso faz com que a criança se torne mais violenta é uma distância muito grande. A maioria desses estudos mostrou ali uma correlação muito baixa. Por exemplo, estudos feitos com videogames, como o do psicólogo Christopher Ferguson, desafiou ali a ideia de que violência em videogame prejudica as crianças. Ele fala ali que os resultados laboratoriais não se traduziram em efeitos significativos no mundo real. E ele fala ali que grande parte das pesquisas sobre violência relacionada a videogames acabou não conseguindo controlar outras variáveis, como exposição à violência familiar e traços de personalidade. Ou seja, por exemplo, ver um comportamento violento entre os pais poderia ser um componente mais importante do que exatamente o videogame. Exatamente! Então, uma participação ativa na vida dos filhos vai ajudar eles ali a entrar em consenso sobre o que eles devem assistir ou não. Não é a violência em si, mas o contexto que a violência
violência retratada. E isso faz total diferença entre a criança aprender sobre violência e ser violenta. E existem vários pontos positivos interessantes nos animes. Aqui mesmo no canal, nos vídeos de cada personagem, as pessoas debatem, refletem, basta olhar os comentários. Ignorar todos os potenciais benefícios dessas riquíssimas histórias por causa de potenciais prejuízos, que na maioria das vezes é causado por um acompanhamento parental distante, é complicado. Attack on Titan promove um debate absurdo sobre empatia, sobre perdão. Naruto promove ali uma jornada incrível de superação, de descobrimento. Haikyuu, por exemplo, ensina a importância do trabalho em equipe. E o que eu tento trazer aqui no canal é o tanto que essa experiência de entretenimento pode trazer de benefício pra gente. E um desses é por isso que eu amo esse canal. A história de Death Note é sobre o ser humano, é sobre falhas, é sobre escolha, é sobre justiça, é sobre dependência emocional, é sobre questionar, é sobre a vida. Curta, se inscreva, compartilhe. É apenas o começo. Vamos lá, tá? Eu acho que a minha opinião sobre toda essa situação, eu já falei, né, durante o vídeo, durante todas as minhas pausas. Então eu vou aproveitar aqui pra contar pra vocês um resumo. Oh, desculpa, nossa, eu tô ofegante. Eu pausei o vídeo pra pegar a minha janta lá no portão. Eu conheci Death Note mais ou menos ali com 16, 17 anos. Foi mais ou menos ali onde eu comecei a apresentar problemas relacionados à depressão, ansiedade. Eu era um adolescente meio que, tipo, eu sofria muita pressão psicológica por conta da família, por conta de estudos e tal. Mesmo eu sendo um jovem que teoricamente era muito inteligente, até mesmo meus companheiros de sala, meus professores, eles achavam isso, sabe? E aí no final das contas, muita pressão. Na toa que, tipo, eu repeti o terceiro ano. Eu fiz um ensino médio que durava 4 anos, tá? Porque era misturado com o ensino técnico. E simplesmente o terceiro ano eu repeti. Mesmo sendo, tipo, um dos alunos mais inteligentes da escola, porque a minha cabeça entrou em surto. Eu era muito agitado, eu era muito nervoso, eu era muito agressivo. Eu vivia entrando em discussão com professores, eu sempre ia brigar mesmo no soco com os meus irmãos, discutia com minha mãe, xingava. E foi mais ou menos nessa época que eu conheci o Death Note. Assisti todo o anime, adorei, fiquei puto com o final. Acho que eu posso falar com spoiler sem problema, né? Eu fiquei puto que o Kira morreu. Mas por quê? Eu vivia num ambiente meio tóxico. Eu tinha vários problemas relacionados a julgamento familiar, convivência em sociedade, até porque, além disso tudo, eu sou deficiente físico e também eu acabava convivendo também com bullying por parte de certas pessoas da escola e por aí vai. Era tipo um conglomerado de merda. E eu idolatrava o Kira. Pra mim, o Light sempre esteve certo. Era isso que ele tinha que fazer mesmo. E por aí vai, tá ligado? Eu odiava ele. Eu era esse tipo de jovem. Mas hoje, com 28 anos, morando num ambiente muito mais tranquilo, amadurecendo muito, tendo muita vivência da vida em si. Eu saí de onde eu morava, uma cidadezinha de 14 mil habitantes no cu da Bahia, pra morar na capital do país. Então, a vida me ensinou muita coisa. Eu cresci, amadureci, me desenvolvi bastante. E basicamente, o Light Yagami é um dos personagens que mais me causa repulsa atualmente. De todos os animes que eu já vi na minha vida. Porque esse raciocínio, esse pensamento do Light é completamente errado. Não funciona na vida real de verdade, jamais vai funcionar. Sabe, não é à toa que eu até tava pensando em gravar react justamente pra esse vídeo que tá aparecendo aqui, né? O Light Yagami e o lado sombrio da inteligência emocional. Eu acho que eu vou até gravar também pra gente poder conversar, pra poder expor um pouquinho mais o que eu acho sobre o Light e também ouvir a opinião de um psicólogo competente pra caralho falando sobre esse personagem. Então, velho, o que a Record fez foi algo muito sensacionalista e muito hipócrita, como eu falei pra vocês no meio do vídeo. A principal parte responsável
pela educação dos filhos, sobre o estado emocional das crianças, dos jovens, são os responsáveis, são os pais, a família em geral, tá? Isso aqui eu englobo pra tudo, tá? Não só pros animes e tal. Mas se eu não me engano, essa ideia toda começou por causa da polêmica de crianças estarem assistindo Round 6. E eu concordo pra caralho, tá? Crianças, jovens assim, muito novos, não podem estar assistindo essas coisas, tá? Não é à toa que existe classificação indicativa pra assistir essas coisas, tá? Tem a idade recomendada, velho. E isso é responsabilidade da família ficar de olho, tá? Lá vai o Moreno entrar em treta, eu não gosto de entrar em treta assim, mas foda-se. Eu vi vários criadores de conteúdo do YouTube, por exemplo, que focam seus vídeos pra parada infantil mesmo, fazendo vídeos tematizados pro Round 6. Você quer que aconteça o quê? Tá ligado? Essa gente não pode simplesmente... Eu acho, tipo, muito errado fazer esse tipo de conteúdo, por mais que não tenha nada de violento nos vídeos deles. Vai fazer a criança ter curiosidade. E a gente sabe muito bem a quantidade de pais irresponsáveis ausentes que a gente tem hoje, tá ligado? Eu vi até um caso mesmo do Ambuplay. Vocês conhecem o Ambuplay, correto? Então, ele até tweetou falando que aconteceu uma coisa específica lá na família dele. E um dos filhos perguntou o que era Round 6, queria ver. Ele foi lá e explicou, ó, não, você é jovem demais pra isso. Um dia você assiste, mas você é muito novo. É isso que tem que ser feito, tá ligado? Os pais têm que cuidar dessas coisas. E eu também concordo que vários e vários animes não são pra crianças, pra adolescentes. Eu já fui xingado milhões e milhões de vezes porque eu adoro a complexidade do Bakugou, por exemplo, de Boku no Hero. Eu acho ele um personagem complexo pra caramba, tem vários e vários e vários fatores que moldaram o psicológico do personagem. Mas as crianças, os adolescentes, vários que acompanham meus vídeos, ficam me chamando de idiota. O Bakugou não é complexo, o Bakugou não é complexo, não. É só um idiota que é revoltado. Gente, é foda. Eu dou, tipo, graças a Deus pra caralho que eu conheci One Piece e comecei a assistir One Piece só depois de eu fazer 18 anos. Porque eu já tinha me mudado aqui pra Brasília, eu já tava começando a ter contato com, tipo, a vida real mesmo, tipo, viver em capital, coisa totalmente diferente do que eram quando eu morava lá no interior da Bahia. E, cara, One Piece me ajudou a amadurecer muito, por conta de todos os problemas sociais que eram abordados, a personalidade do Luffy e de outros personagens tão importantes para toda a história, sabe? Me ajudou muito a entender melhor o mundo, a melhorar como pessoa, porque eu não nego, velho. Eu era um jovem muito explosivo, muito agressivo, eu era transtornado durante a minha adolescência. E tenho várias e várias histórias que eu agradeço. Eu só comecei a ver mais velho. Principalmente One Piece. Porque se eu assistisse, se eu tivesse conhecido One Piece mais novo, eu teria odiado, sabe? Porque eu ia ser o jovem que ia querer conflito, ia querer luta, ia querer porradaria toda. E eu não ia apreciar tanto o desenvolvimento de personagens, caráter, desenvolvimento do mundo e a história que é One Piece, sabe? E em resumo, Death Note não é pra criança assistir. Death Note não é pra adolescente assistir. Eu acho que tem que ter pelo menos uns 14 anos pra consumir conteúdos do tipo Death Note, Shingeki no Kyojin e essas paradas que abordam traumas fudidos, sabe? Que abordam essas paradas mais pesadas. Mas isso tem que ser responsabilidade dos pais. Os pais têm que se inteirar, têm que ir atrás pra saber qual é o tipo do conteúdo e pensar, meu filho tem cabeça já pra ir atrás disso? Porque por mais que eu tivesse vários problemas relacionados à minha família quando eu era adolescente, pelo menos eu hoje reconheço, tá ligado? A minha mãe tentava me acompanhar.
a minha mãe tentava pesquisar, aprender quais eram os meus interesses, pra pelo menos saber o que era que eu tava consumindo e se era algo saudável pra mim ou não. Minha mãe adorava sentar comigo na sala enquanto eu tava vendo shows das minhas bandas favoritas que eu baixava do YouTube. Eu então assisti alguma série que eu tava assistindo porque ela queria fazer aquela companhia, sabe? Minha mãe tem seus defeitos, mas ela tentou ao máximo me dar a melhor educação possível. E o foda é isso. A Record fazendo esse sensacionalismo todo e literalmente querendo fingir que não tem que ter responsabilidade por parte dos responsáveis, dos pais. Sabe? Eles têm que ir atrás, cara. Não é simplesmente proibir, vamos... Não. Vai atrás, lê pelo menos um resumo, sabe? Senta com o filho, ou pelo menos pede pra assistir junto, até mesmo pra criança, pro jovem se sentir, tipo, próximo, sabe? Pelo menos se oferece, ou vai atrás, pergunta pra algum amigo do jovem que esteja interessado, ou o Google mesmo. O Google tem tanta... Tem tanto site que, tipo, explica, até mesmo o próprio canal do Psicologia dos Animes, onde ele faz resumos excelentes sobre personagens e sobre histórias. A informação tá aí, basta você procurar. A educação tá aí, basta você se esforçar pra cuidar da tua criança, do teu adolescente, do teu jovem, velho. É Record hipócrita, não tem o que fazer não. Essa é a minha opinião. Falei até demais, até a próxima e eu fui.